Hoje vamos falar sobre algo super importante: o que você não deve dizer a uma pessoa autista. Algumas coisas que parecem inofensivas podem, na verdade, ser bem desconfortáveis ou até prejudiciais. Neste vídeo vou te mostrar 18 frases que você deve evitar e por quê. Fica comigo até o final, porque essas dicas podem mudar a forma como você se comunica com quem tem autismo. Dica 1. Você não parece autista. Muita gente tem a ideia errada de que o autismo tem uma cara. A verdade é que o autismo não tem uma aparência física. Cada pessoa no espectro é única. Então, quando você diz você não parece autista, isso pode invalidar a experiência da pessoa. O autismo é uma diferença no desenvolvimento do cérebro e não algo que se vê na aparência. Isso também pode transmitir a mensagem de que o autismo é algo negativo, algo a ser disfarçado ou escondido, o que é completamente incorreto. Dica 2. Todo mundo é um pouco autista. Autismo é um transtorno neurológico sério e não pode ser comparado a características cotidianas que todos nós temos, como timidez ou obsessão por detalhes. Quando alguém diz que todo mundo é um pouco autista, minimiza as dificuldades que as pessoas no espectro realmente enfrentam. O autismo é um espectro com uma ampla gama de desafios e habilidades. Não podemos colocar todos no mesmo saco. Dica 3. Você é normal, não parece ter nada. Autistas, como qualquer outra pessoa, têm suas próprias características e desafios. O termo normal é complicado porque cada um de nós tem seu jeito. Ser neurodivergente não significa ser anormal, apenas diferente. Quando você diz isso, está sugerindo que o autismo precisa ser escondido ou consertado, o que não é verdade. Respeitar e celebrar essas diferenças é o que torna a convivência mais harmoniosa. Dica 4. Deixa que eu faço para você. Ajudar é ótimo, mas tirar a autonomia de alguém pode ser desmotivador. Pessoas autistas podem precisar de mais tempo ou de uma forma diferente de fazer as coisas, mas isso não significa que não conseguem. Ao invés de fazer por elas, ofereça suporte para que elas façam por conta própria. A sensação de independência é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa, e isso inclui os autistas. Dica 5. Você nunca cumpre promessas. Pessoas autistas podem ser muito literais, e para elas, promessas têm um peso muito maior. Se você promete algo, é importante cumprir, pois a confiança pode ser quebrada de maneira mais profunda. Além disso, manter uma rotina é algo crucial para muitos autistas, e promessas não cumpridas podem gerar ansiedade. Dica 6. Está usando o autismo como desculpa. Essa frase pode ser dolorosa e invalidar as dificuldades reais que uma pessoa autista enfrenta. Os desafios sensoriais e sociais do autismo são reais e muitas vezes requerem adaptações ou limites que precisam ser respeitados. Não é uma desculpa, mas sim uma necessidade de se adaptar e ajustar o ambiente ou a situação. Dica 7. Você tem dificuldades com sentimentos. Pessoas autistas sentem emoções e muitas vezes de forma muito intensa. O desafio está na forma de expressar ou compreender essas emoções, que pode ser diferente. Dizer que elas têm dificuldades com sentimentos pode ser interpretado como se elas fossem incapazes de senti-los, o que não é verdade. Com paciência e comunicação adequada, é possível entender como cada pessoa expressa suas emoções. Dica 8. Pare de usar o autismo como rótulo. O autismo faz parte da identidade da pessoa e não deve ser tratado como algo que precisa ser removido ou ignorado. Dizer para parar de usar o autismo como rótulo é negar uma parte importante de quem a pessoa é. Abraçar a neurodiversidade é entender que o autismo não define toda a pessoa, mas é uma parte significativa dela. Dica 9. Não seja tão literal. Muitos autistas tendem a interpretar as coisas de maneira literal. Frases como "me dá uma mão" podem ser confusas. Ao invés de esperar que eles entendam automaticamente, é melhor ser mais claro na comunicação. A clareza na comunicação ajuda a evitar mal-entendidos e a construir uma convivência mais harmoniosa. Dica 10. Autistas não conseguem se comunicar. Isso é um mito.
A comunicação autista pode ser diferente e não necessariamente verbal. Alguns usam outras formas de comunicação, como aplicativos, gestos ou até escrita. Respeitar a maneira como eles se expressam é fundamental. Dica 11. Vacinas causam autismo. Esse mito foi desmentido por inúmeros estudos científicos. A ideia de que vacinas causam autismo veio de um estudo fraudulento, já desmentido há décadas. Hoje sabemos que não existe relação entre vacinas e o desenvolvimento do autismo. Dica 12. Você é grosso ou rude? A forma direta de comunicação é comum entre autistas, e isso não deve ser confundido com grosseria. Eles falam o que pensam de forma clara e objetiva, sem intenção de machucar. Dica 13. Você não tem sentimentos. Autistas sentem emoções como qualquer outra pessoa. A diferença está, muitas vezes, em como essas emoções são expressas ou compreendidas. Dizer que eles não têm sentimentos é um erro comum e muito prejudicial. Dica 14. Você tem algum superpoder? Embora alguns autistas possam ter habilidades extraordinárias em certas áreas, como memória ou lógica, isso não é regra. Cada autista é único e tem suas próprias forças e desafios. Dica 15. Você está exagerando. Muitos autistas são sensíveis a estímulos como luz, som e toque. O que pode parecer uma reação exagerada para alguns, na verdade, é uma resposta legítima ao ambiente. Dica 16. Você só precisa se esforçar mais. O esforço nem sempre resolve os desafios que uma pessoa autista enfrenta. A questão não é falta de esforço, mas sim a necessidade de apoio e compreensão. Dica 17. Você vai crescer e perder o autismo. O autismo é uma condição permanente, que acompanha a pessoa por toda a vida. Com o tempo, muitos aprendem a lidar melhor com seus desafios, mas isso não significa que o autismo desaparece. Dica 18. Autismo é uma doença. Autismo não é uma doença e, portanto, não precisa ser curado. É uma forma diferente de o cérebro funcionar, e o foco deve ser em criar um ambiente de aceitação e inclusão. Essas são as 18 frases que você deve evitar dizer a uma pessoa autista. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o autismo e como ser mais empático. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas dicas, compartilhe esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse.